Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Senhor Jesus Cristo, fala conosco nessa vida. Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Abra o entendimento da nossa mente para que a tua palavra possa entrar guarida em nossos corações. Nós possamos ser edificados por ti nessa noite. Tenha misericórdia, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Conforme anunciado na última terça-feira, hoje nós vamos iniciar um tema sobre o fim dos tempos. Amém? Amém. Então, nas próximas quintas deste mês, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E no dia de hoje, em especial, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração sobre a igreja divorciada. Amém? É o título da mensagem nessa noite. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja para que ela pregasse a palavra e alcançasse almas para o reino dos céus. Esse é o objetivo maior da igreja. Salvação, nada mais do que isso. Todas as outras coisas que o Senhor nos permite viver é graças à tua misericórdia e à bondade do Senhor sobre as nossas vidas.
mas a maior bênção que nós já recebemos foi a salvação das nossas almas. Então o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja e Ele lançou sobre Pedro uma palavra que ele seria o escolhido para edificar a igreja do Senhor. Todos nós sabemos o início da igreja de Cristo, Atos capítulo 2, aonde estavam reunidos homens e mulheres buscando a presença do Senhor. A saber, 120 pessoas no mesmo propósito, no mesmo lugar, onde o Espírito Santo desceu e a partir dali a igreja se iniciou. Passaram muitos anos, nós vivemos tempos de tristeza muito profunda quando nós falamos sobre a igreja do Senhor. Principalmente nessa última semana em que nós vivemos aí o feriado do carnaval, onde muitas igrejas abriram as suas portas para que crentes pulassem carnaval dentro da igreja, onde muitas igrejas formaram os seus blocos e saíram às ruas com a desculpa de evangelizar as pessoas. Vai evangelizar quem no carnaval? Seria melhor assumirmos o que nós queremos, o que nós somos, do que ficar com desculpas esfarrapadas, envergonhando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que nesse fim dos tempos, a igreja que deveria estar mais focada do que nunca na graça e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador está perdendo completamente a noção do que ela é. Perdeu-se completamente o que é ser igreja. Hoje em dia nós vemos várias igrejas, milhares de igrejas, milhares de placas. Mas nós já falamos aqui que placa alguma pode salvar as nossas vidas. O que pode salvar a sua vida é o Deus que é pregado na igreja, somente Ele. Sim, Senhor. A placa não é nada mais, nada menos que um nome que nós precisamos estabelecer para estarmos reunidos como igreja, mas não salva para nada. Não vai salvar, não vai perdoar os seus pecados. Mas hoje nós temos milhares de igrejas, dentre as quais algumas ainda são a verdadeira igreja de Cristo. Graças ao bom Deus, algumas ainda não abriram mão da palavra do Senhor e continuam pregando o evangelho verdadeiro, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós temos centenas de igrejas que se tornaram verdadeiros comércios, onde as pessoas entram simplesmente para comprar uma bênção, e ao adquirirem a sua bênção, saem satisfeitos e voltam para os seus lares, mas a salvação que elas precisam não se pode comprar. Mas as pessoas estão satisfeitas com isso. Estão satisfeitas em entrar numa igreja e comprar alguma coisa e voltar com a sua consciência supostamente limpa. E nós temos aí uma terceira situação na igreja, que são aqueles que já não congregam mais, que já dizem que não há por que estar reunido assim como nós estamos hoje. E essas pessoas talvez sejam santas demais para estarem reunidas com a igreja do Senhor. E esse tipo de igreja está crescendo a cada dia, com as mais variadas desculpas que você puder pensar. As pessoas tomam para si e decidem se afastar dos caminhos do Senhor e permanecer nos seus lares, cultuando a Deus, jejuando no lar, fazendo as suas orações, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos a necessidade dessa reunião. E aí não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz. Das várias desculpas que são dadas para este tipo de igreja, talvez a mais utilizada é a maneira como foram enganados, a maneira como foram lesados, ou porque acreditaram demais, ou porque roubaram o seu dinheiro, enfim.
Eu conheço uma pessoa que congregava numa certa igreja muito grande, não vou dizer o nome da igreja, mas essa igreja tirou tudo que ela tinha, e por conta disso ela decidiu nunca mais entrar numa igreja. Outras desculpas, ou algumas situações que as pessoas utilizam é dizer que não segue a homens, que Jesus é o único pastor, então ninguém precisa de pastor, ninguém precisa de igreja, ninguém precisa estar reunido com os irmãos. E tudo isso, irmãos, é sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. O fim dos tempos está mais próximo do que nunca. Jesus não está tão distante quanto você pensa. Jesus está exatamente às portas. E a qualquer momento, irmãos, e tenha isso no seu coração, a qualquer momento, pode ser hoje, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E nós precisamos estar atentos a esses sinais, irmãos, para não sermos deixados por aqui. Porque maior do que qualquer coisa que você pode alcançar nessa terra, é a salvação que está reservada para você nos céus. Oh, aleluia, Jesus. Exaltado é o nome santo do Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão ficando cegas, porque simplesmente preferem olhar para uma situação do que para um todo. Preferem olhar para um ser humano do que para Deus, que é santo. Aleluia. É certo que como ser humano nós vamos falhar em algum momento, irmãos. Mas isso não é motivo para nós deixarmos os caminhos do Senhor, porque Ele nos chamou, Ele é santo e Ele santifica as nossas vidas. E o grande problema de nós vivermos distante da igreja do Senhor é que foi o próprio Cristo que estabeleceu a igreja. Aleluia, sim, Senhor. Nós lemos aqui o quê? Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Cristo estabeleceu a igreja para que nós pudéssemos nos reunir, para justamente louvarmos ao Senhor, termos comunhão, termos orações, ouvirmos a santa palavra de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. E esse é o grande problema de nós vivermos hoje como alguém que não tem igreja, conhecido como desigrejado. Há muita polêmica sobre isso, mas nós não precisamos entrar em polêmicas, nós precisamos entrar na santa palavra de Deus, que é tudo o que nós precisamos em nossas vidas. Aleluia. Conversas e falácias não servem para nada, o que serve é isso, a poderosa palavra de Deus, porque é a única coisa que pode transformar a minha e a sua vida, irmão. Aleluia, sim, Senhor. Pedro foi escolhido pelo Senhor para edificar a sua igreja. E isso não significa que Pedro se tornou alguém muito especial, ou se tornou alguém que deve ser adorado. Não, ele foi escolhido para edificar a igreja, da mesma maneira que você foi escolhido para isso. Aleluia, sim, Senhor. Cristo continua sendo a pedra angular. Cristo continua sendo a pedra de esquina. Jesus Cristo continua sendo a pedra principal da igreja, aquele que sustenta cada um de nós. A pedra que muitos estão rejeitando nesses últimos dias. A pedra que as pessoas estão deixando de lado simplesmente porque foram enganadas ou porque são santas demais. Porque quando nós nos afastamos da igreja do Senhor por motivos banais como esses, não há desculpas para eles. Sim, Senhor. Não há desculpas para eles. Você já deve ter ouvido alguma defesa sobre a palavra original para a igreja. Grega é conhecido como eclésia, que significa chamados para fora.
Então as pessoas se utilizam desse termo para dizer, não, a igreja ela foi chamada para estar lá fora. E até aí tudo bem, nós temos que estar lá fora, pregando o Evangelho e alcançando almas para Cristo. Mas há algo um pouco mais amplo nesse significado, que aí nós podemos dizer que nós fomos chamados para fora do mundo também. Nós fomos chamados para fora de uma vida pecaminosa que desagrada ao Senhor. Nós fomos chamados para fora de um sistema religioso que está matando vidas. Mas se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais no significado dessa palavra, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Um dos problemas é que a raiz de uma palavra, ela nem sempre fornece o significado no mesmo tempo que foi utilizado. Por exemplo, gentileza significa algo com cortesia, você ser gentil com alguém, você fazer um favor ali, enfim. Nós entendemos por isso hoje. Mas no latim, gentilis significa a quem pertence a mesma família ou clã. Veja, o significado é diferente. Existe um estudo que foi feito por Robert Cara. O nome do estudo é Cuidado com o significado oculto da raiz de uma palavra. E dentre várias ele descreve justamente a palavra eclésia. Ela é formada por duas palavras, que significa palavras chamar e fora. E quando nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais, a definição de os chamados para fora, para a palavra eclésia, não é esta mesma palavra. Exaltado é o nome santo do Senhor. A enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã traz a seguinte definição para a palavra igreja. No Novo Testamento, igreja traduz a palavra grega eclésia. No grego secular, eclésia designava uma assembleia pública. E isso nós vemos na palavra do Senhor em Atos capítulo 19, versículo 32, versículo 39 e versículo 41. No Antigo Testamento hebraico, a palavra original era kahal, que designa a Assembleia do Povo de Deus. Você vai encontrar essa palavra em Deuteronômio 10, 4, 23, 2 e 3, 31, 30, Salmos 22 e 23. A tradução grega do Antigo Testamento, LXX, traduz esta palavra por eclésia e sinagoga igualmente, com o mesmo significado. E até mesmo no Novo Testamento, esta mesma palavra pode significar a Assembleia dos Israelitas. Atos 7,38, Hebreus 2,12. Mas, tirando essa questão, a palavra eclésia no Novo Testamento designa a igreja cristã, tanto local quanto universal. E aí você pode abrir a sua Bíblia. E se você quiser confirmar, Mateus capítulo 18, versículo 17, Atos 15, 41, vamos ler um dos textos para não ficar somente nas minhas palavras. Mateus 18, 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. A palavra igreja, eclésia, aqui significa a igreja cristã. É isso que significa. Outros textos, como Romanos capítulo 16, versículo 16, 1 Coríntios 4, 17, 7, 17, 14, 33, Mateus capítulo 16, versículo 18, Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, 28, 15, 9, Efésios 1, 22. E o que é interessante nós pensar
enfatizam o significado de os chamados para fora são exatamente aquelas que são contra esse tipo de reunião. São essas pessoas que utilizam esse termo, que são contra nós cultuarmos ao Senhor. Contudo, Eclésia nos mostra que a igreja é uma assembleia, ou seja, uma reunião. E a igreja que foi estabelecida em Atos dos Apóstolos se reunia para cultuar ao Senhor. Aleluia. E essa igreja que foi estabelecida pelo Senhor em Atos dos Apóstolos, ela permanece até os dias de hoje. E nós precisamos perseverar como esta igreja. Vejamos o pedido de Jesus para Pedro. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aquele que as pessoas dizem ser o único pastor, que elas só seguem a ele, só obedecem a ele, fez um pedido a um ser humano. Ele falou: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Como Pedro ia pastorear a ovelha do Senhor? Somente através da igreja de Cristo. Amém. Quando ocorreram os problemas lá com as viúvas, na distribuição dos alimentos, eles recorreram a quem? Aos apóstolos. E o que eles fizeram? Cada um foi para sua casa: já que não estão me dando o alimento correto, eu vou cultuar a Deus na minha casa, e eu vou fazer a minha oraçãozinha na minha casa, e eu vou fazer o meu jejumzinho na minha casa, eu vou ler a palavra de Deus na minha casa. Não! Eles foram diretamente nos pastores e colocaram a situação: ó, Pedro, ó, nós estamos recebendo menos alimento. O que eles fizeram? Resolveram o problema. Chamou mais 7 líderes: ó, vem aqui, agora eles vão cuidar dessa situação aqui na igreja. Nós vamos continuar cuidando da palavra e da oração. E ainda assim, nós vemos as pessoas se enganarem com essa mentira do diabo de servir a Deus em casa. Exaltado é o nome santo do Senhor. Diante da palavra de Deus, é impossível nós vivermos uma vida espiritual saudável sem estarmos em comunhão com a igreja do Senhor. Amém. É impossível nós sermos fortalecidos por Cristo sem estarmos aqui buscando a presença do Senhor. Porque é aqui que o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Oh, sim, Senhor. É aqui que você tem comunhão com o seu irmão. É aqui que você ouve a santa palavra de Deus. É aqui que você busca e pede ao Senhor pelas suas casas. Então quer dizer que eu não posso fazer isso em casa? Você faz em casa, mas você tem que estar aqui. Porque é aqui que o Espírito Santo de Deus se manifesta e enche a tua vida. Glória. É claro que vai existir milhares de igrejas. Como eu falei no início, muitas são uma verdadeira vergonha e não deveriam nem ser consideradas igreja de Cristo. Mas isso não me dá o direito, irmãos. Não me dá o direito de simplesmente abandonar os caminhos do Senhor por causa de uma situação como essa. Então você está me dizendo que eu devo permanecer no erro? Não, de maneira alguma. Você tem que estar ligado em um corpo, mas se não está bom, se não prega a palavra do Senhor, sai, porque não é o seu lugar. Mas isso não quer dizer que você deve ir para sua casa, se enganar, estar longe do Senhor, porque, como eu falei, existem igrejas falsas, mas existem igrejas verdadeiras que pregam sim a santa palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos fala, olha, Apocalipse 18:4, então ouvi outra
para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. O que isso significa? Isso significa que se você vê uma igreja aí pulando carnaval, sai do meio dela, povo meu. Isso significa que se você vê as pessoas vendendo a salvação, sai do meio dela, povo meu. Mas não significa vai para sua casa cultuar ao Senhor. Nós podemos ser enganados pelo homem. Nós podemos sim ver muitas coisas tristes acontecendo. Mas ainda existe a igreja do Senhor. Aleluia, sim, Senhor. Ainda existe pessoas sérias que amam a palavra de Deus e que não se dobram às propostas do inferno. Nós estamos lutando para ser essa igreja e nós precisamos permanecer lutando. Mas as desculpas para Deus não vão servir para nada. Ah, Senhor, mas é que foi isso, foi aquilo. Ah, Deus, eu não estava mais afim. Essas desculpas não vai salvar ninguém, meu irmão. Essas desculpas no grande dia do juízo de Deus não vai servir para nada. Porque Jesus Cristo continua com a sua igreja estabelecida. A igreja ela vai terminar aqui na terra, quando a trombeta soar e ela subir aos céus. Aí você não vai mais congregar aqui. Vai congregar lá nos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja divorciada é um sinal para nós de que tudo está acabando. É um sinal de que o rei está às portas. Algumas pessoas não suportam ouvir uma palavra como essa, ou outras não querem mais obedecer a palavra de Deus. As pessoas querem massagear o seu próprio ego. Ah, mas é que dizimar era da lei, tanta, meu Deus do céu. A igreja de Atos, eles vendiam tudo que tinha e colocavam lá aos pés dos apóstolos e confiavam no Senhor. Mas hoje nós inventamos um mínimo de desculpas para nós sairmos da presença de Deus. Enquanto isso, enquanto muitos estão caindo nessa lábia do diabo, Jesus Cristo está às portas voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Quando ele subiu aos céus e deixou lá estabelecido lá a igreja, olha, ficam em Jerusalém até serem revestidos de poder. Todo mundo ficou olhando. E o que os anjos falaram? Por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Nós não queremos fama, não queremos dinheiro, nós queremos a salvação que há em Cristo Jesus e somente aos pés do Salvador nós alcançaremos salvação. Querem acabar com o trabalho de Paulo, o maior fundador de igrejas que nós já vimos na Bíblia Sagrada? O homem que percorreu toda a Ásia pregando e estabelecendo igreja. E aí ele escreve as cartas para quem, irmãos? Para quem que ele envia as suas cartas? Ele envia as suas cartas para a igreja. As igrejas que ele havia estabelecido. Romanos 12, 4, 5, na sua carta aos Romanos ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Como você está ligado a todos os outros? Você pode sair da sua casa e vir para o culto e deixar o seu braço em casa? Simples. Como nós estamos ligados uns nos outros? Quando nós estamos no mesmo propósito, reunidos como a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando houve algum probleminha ali em Corinto, é o Salvador Jesus.
Quando houve alguma divisão ali, Paulo imediatamente, eu queria estar aí pessoalmente, mas eu vou enviar essa carta aqui para vocês para ver se resolve o problema. E aí ele escreve lá, capítulo 1, versículo 10 ao 13 de 1 Coríntios. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Divisões aonde? Dentro da igreja. Isso foi motivo para Paulo mandar uma carta, fecha aí a igreja de Corinto, cada um vai para sua casa agora, fica lá lendo a carta que eu escrevi, faz lá as suas orações. Não! Meus irmãos, eu suplico que vocês estejam no mesmo propósito. Não que abandonem um ao outro. Não que deixem de servir ao Senhor. E mais, Romanos 12, 1, Paulo ele implora, dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é um culto? Um culto é isso. Você pode cultuar sozinho na sua casa, com as paredes. Você pode louvar, colocar o louvor no último volume. Você pode orar, você pode ler a Bíblia. Mas o culto é isso, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, a igreja divorciada diz que não há necessidade alguma de congregar. Ainda assim, eu prefiro massagear o meu ego e não estar no meio de pessoas pecadoras. Mas isso, meu irmão, isso é a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma tristeza o que está acontecendo, mas isso só anuncia para mim e para você que o Rei está voltando. Aleluia. Nós fomos enxertados e as pessoas estão simplesmente se desenxertando por causa de coisas normais. E o que falar das cartas destinadas às igrejas do Apocalipse? Aí já não foi Paulo, já não foi Pedro, mas foi o próprio Jesus que falou para João: olha, escreve e mande para todas as igrejas que eu vou te ordenar. Jesus falou isso. E aí Jesus enviou para qual igreja essas cartas? Porque uma igreja ela tem que ter uma localização, ela tem que ter um endereço. Ah não, ele mandou para o desigrejado que está lá debaixo da ponte. Pelo amor de Deus. A igreja ela foi estabelecida por Cristo. Amém. Aleluia, sim, Senhor. E nós precisamos perseverar como igreja do Senhor, porque esta é a igreja que o Senhor está preparando para o grande banquete nupcial. Ora vem, Senhor Jesus. E se algum dia alguém te convidar para ser um desses, repreenda no nome de Jesus. Amém. Esse mimimi danado, irmãos, está acabando com vidas. E aí vamos para a palavra, porque senão falam que é eu que estou falando e eu estou ficando doido. Mas Apocalipse 2,7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. As igrejas, quem vai vencer vai comer da árvore que está no paraíso de Deus. Amém. Apocalipse 2,11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quem não vai sofrer a segunda morte? Você que está perseverando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ora bem, Senhor Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas para aquele que o recebe. Quem vai ser este? É você, meu irmão. Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Glória. Qual é a vontade do Senhor?
A vontade do Senhor é que você continue firme na presença dEle. A vontade do Senhor é, por mais adversidades que você passa, que você continue perseverando, porque está terminando, irmãos, este tempo de tormento em nossas vidas. Está acabando, irmãos, este tempo de luta, porque quando Ele voltar, Ele nos prometeu que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dor. Ainda tem Apocalipse 3, 5 e 6, 3, 11 e 13, 3, 21 e 22. Não seja você, irmãos, uma igreja divorciada de Cristo. Não seja você. Mas se ainda há dúvidas, vamos lá. Já estamos encerrando, mas vamos para a carta aos Efésios 4:11. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu pastores, apóstolos, para que o corpo cresça, para que o corpo, todos, ele está no plural, todos, possamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mas aqui eu sou o templo, já ouviu falar isso? Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus não habita em paredes, Deus não habita em mim. É claro, irmãos, Deus habita em você, mas aqui Ele se manifesta, meu filho. É óbvio que quando nós fechamos essa porta, Deus não permanece aqui te esperando por causa do culto. Ele quer estar em sua vida. Aleluia. Mas isso não quer dizer que não há necessidade da igreja. Meu Deus. É muita loucura para uma situação só. Mas vejamos a palavra. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Veja, nós fomos enxertados a uma raiz. Jesus Cristo é essa raiz. Amém. É Ele que sustenta os que foram enxertados. Mas se nós não permanecemos na raiz, quem vai nos sustentar? Se eu colocar um galho aqui, ele vai permanecer? Ele não vai permanecer. Quem sustenta você é a raiz, Cristo. Mas nós estamos vendo o Evangelho em que as pessoas se tiram da raiz e acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Mas lembre-se, e nunca faça isso na sua vida, você foi enxertado por Cristo, porque você é a igreja de Cristo. Aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para encerrar, alguns perigos que nós vemos em nos tornarmos uma igreja divorciada. Primeiro deles, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Era isso que a igreja fazia. Onde você tem o ensino dos apóstolos? Ah, eu posso ler? Pode, claro que você pode. Mas aqui você se alimenta. Aleluia, sim. Aonde você tem comunhão? Ah, eu tenho comunhão lá com os meus garfos, as minhas facas. Tem comunhão lá com o meu rádio, com os louvores. Não, você tem que ter comunhão
com o seu irmão. Glória a Deus. E é aqui que você tem comunhão com o seu irmão. É aqui que você sabe a dor do seu irmão. É aqui que você sabe que nós estamos fazendo por família A, família B. É aqui, ó, na comunhão. Amém, Jesus. Ao partir do pão, a distribuir pão, a palavra de Deus e as orações. Você pode orar na sua casa, mas aqui é um lugar onde nós nos reunimos para buscar mais e mais a face do Senhor. E somente na igreja de Cristo você encontra esses pilares. Porque essa era a base da igreja. Por isso eles perseveraram. Então não caia nessa mentira. Não caia, não seja enganado. Permaneça enraizado em Cristo Jesus. Onde você mantém a sua candeia acesa, o óleo da unção, o Espírito Santo do Senhor, onde Ele nos possui. Sabe, é tão simples quando os apóstolos se reuniam para cultuar a Deus. E eles começavam a orar ali juntos, em comunhão, no mesmo propósito. E o que acontecia? Deus derramava o Espírito Santo. E aí eles permaneciam no Senhor e continuavam perseverando. É aqui, meu irmão, que nós nos reunimos para oferecer o culto a Deus. E o culto que sobe ao Senhor, ele volta para nós com a presença do Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas. É aqui que nós continuamos mantendo as nossas candeias acesas, preparados para o grande dia da vinda do nosso noivo. E por último, Tiago, ele dá um conselho também para nós, 5,14. Entre vocês alguém que está doente, que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que orem por ele, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Ele não fala, ó, vai lá na esquina onde tem um abençoadinho lá, um pastor lá. Não, vai lá na igreja, manda chamar os presbíteros para orar por você. Então, irmãos, a igreja separada, ou conhecido como os desigrejados, estão fora da presença do Senhor. É duro, isso é duro, porque é a palavra de Deus, não é o que estou dizendo. Não seja você um desses, mas permaneça, porque isso é um sinal de que o rei está às portas. Infelizmente, muitos estão sendo contaminados, porque é triste, mas isso nos confirma que Ele está voltando. Para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus, se coloque de pé. Veja, não deixe de se reunir com a igreja, encorajem uns aos outros, ou seja, seu irmão que está ao seu lado, você tem que encorajá-lo para que ele permaneça com você. Por quê? O dia está chegando. Então, irmãos, que nós possamos permanecer na única raiz que nós fomos enxertados, para que quando Ele voltar para nos buscar, nós possamos dizer, ora vem Senhor. Ele possa te chamar pelo seu nome e falar, vem Suzana, vem Dona Sandra, vem irmão Leão, vem todo mundo, porque vocês permaneceram na minha Bendito é o teu nome, Senhor. exaltado a missão. Vamos orar, irmãos, e agradecer.